Beleza. Bom, já está dando aí os nossos uns 5 minutinhos de tolerância. Deixa eu começar aqui, então. Bom, Professor, sim? quanto àquela atividade que falava, que a pergunta que o senhor fazia era se, com aquele valor encontrado, estava, como é que era? Se podia construir a rede de esgoto. Eu fiz Uhum. pesquisa e não encontrei, não achei onde pesquisar, onde buscar essa informação das condições para a implantação da rede de esgoto. Cada projeto tem uma especificação, né? Mas o que você pode justificar ali é o seguinte: se o projeto prevê a implantação de uma rede de esgoto com uma precisão inferior ao que você consegue com aquela altitude, que vai ser em torno de 17 centímetros, nesse caso, seria possível, né? Mas se o projeto prevê uma precisão melhor do que 17 centímetros, né? Que é o que você vai conseguir fazer na altitude usando o modelo geoidal, aí já não seria possível, tá? Então você pode justificar dessa forma. Se Nossa, tiver... pior que eu já enviei, e eu Né? coloquei, como o senhor tinha dito que para a implantação do projeto de esgoto a precisão é decimétrica, eu usei essa. Não, mas tudo bem. Geralmente é isso, tá? Geralmente é melhor do que aquele 17 que a gente consegue com o modelo geoidal, tá? Mas não tem problema, não. Mas você poderia justificar dessa outra forma também, né? Se tiver dentro da Se for precisão... superior, como é que o senhor falou? Se for superior a 17 centímetros, não é recomendável. Isso, aí não seria recomendável, porque o que você consegue usando o modelo geoidal e altitude geométrica é de 17 centímetros para cima, né? Uhum. Geralmente. Então, nesse caso, se você precisa de uma precisão melhor do que isso, já não seria possível. Tá, mas onde que esses valores são sugeridos? É em norma? Em qual norma? Quando você vai fazer o projeto, geralmente a empresa que vai de saneamento, ela especifica isso no projeto, né? Dependendo da região, dependendo do relevo, enfim. Eles vão especificar qual vai ser a precisão requerida para aquele levantamento. Mas não tem uma norma, uma NBR, alguma coisa assim, que coloque um padrão para a rede de esgoto. Pelo menos eu desconheço, né? Como não é Então, para minha cada informação. situação é uma. Para cada É, localização é uma. geralmente a empresa vai especificar isso no projeto, tá? Então, para Tá cada certo. situação vai ter uma. Bom, vamos lá então, né? Depois eu vou retomar para a gente falar dessas atividades, porque é para entregar até hoje, pouca gente entregou ainda, né? Então, depois no final da aula a gente comenta sobre essa atividade e outras atividades que eu já... uma outra atividade que eu já coloquei lá, que a gente vai ter condições de fazer com o conteúdo que a gente vai ver nessa aula. Tá bem? Bom, eu vou apenas recordar um pouco da aula passada. Peço desculpas também, pessoal, que eu não consegui colocar a apresentação, em função desse problema que eu tive com o computador, não consegui colocar a apresentação lá no ambiente do Moodle, né? Eu coloquei hoje. A apresentação não, o vídeo da aula, né? Os slides eu já tinha colocado, mas o vídeo da aula eu coloquei hoje. Bom, então recordando um pouco do que a gente viu na aula passada, a gente começou a trabalhar o conceito de elipsoide,
né? Então, nós vimos que a figura que nós utilizamos para os cálculos geodésicos é o elipsoide, que nós chamamos de elipsoide de revolução, né? Então, a gente tem aí várias possibilidades de elipsoide, né? Uma das possibilidades, nós vimos na aula passada, é esse elipsoide que nós chamamos de elipsoide triaxial. Né? O que vem a ser o elipsoide triaxial? Ele tem três eixos, três semi-eixos, né? Um semi-eixo A, um semi-eixo B e um semi-eixo C, e os três são de valores de magnitude diferente, né? Então, é um elipsoide que se aproxima muito com o formato de uma bola de futebol americano, né? Se a gente olhar ele aqui com um ponto de vista no eixo X, a gente vai enxergar a projeção de circunferências, né? Se eu olhar esse elipsoide do ponto de vista aqui do eixo Y, eu vou enxergar elipses. E se eu olhá-lo de cima, né, com perspectiva aqui no eixo Z, eu também vou enxergar elipse. Então, essa seria a caracterização de um elipsoide, que nós chamamos de elipsoide triaxial. Tá? A equação desse elipsoide, a equação reduzida, ela é dada por x² sobre a ao quadrado, mais y² sobre c ao quadrado, mais z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, essa equação reduzida, considerando um elipsoide cuja origem do sistema cartesiano dele, aqui, ó, o centro desse sistema XYZ, ocorre no ponto 0, 0, 0, né? Se esse elipsoide se essa origem fosse transladada para uma outra posição, eu teria que mudar essa equação, tá? Mas essa vale para um elipsoide com origem em x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. E os seus semi-eixos iguais a B e C. Tá? O semi-eixo A na direção do eixo X, o semi-eixo C na direção do eixo Y e o semi-eixo B na direção do eixo Z. Então, esse seria o elipsoide triaxial. Mas não é o que nós usamos em geodésia. Em geral, nós usamos um elipsoide que nós chamamos de elipsoide biaxial. Que seria esse, né? Nós, inclusive, deduzimos como que a gente chega nessa equação. É simplesmente eu pegar essa equação anterior, fazer com que esse semi-eixo C tenha o mesmo valor que o semi-eixo A, né? E aí, rearranjando a equação, a gente chega nessa equação do elipsoide biaxial, ou também chamado elipsoide de revolução. Tá? Nós vimos um pouco da geometria desse elipsoide e fizemos aí algumas simulações, né, de seções, né, de cortes no elipsoide, para a gente poder entender a geometria dele. Então, nós simulamos cortes nesse eixo. Aqui está faltando os eixos, né? Nós fizemos os cortes nesse eixo aqui, ó, x, y, tá? Aqui eixo x, aqui eixo y, aqui eixo z. Então, nós fizemos a simulação de cortes. Deixa eu marcar aqui. Que é o eixo y, que é o eixo x, que é o eixo z. Então, se eu fizer um corte nesse eixo aqui, ó, nesse plano, formado no eixo XY, a gente via que as figuras resultantes, né, da intersecção desse plano com o elipsoide seriam circunferências, né? Que geraria, então, se esse plano estiver coincidindo com o centro do elipsoide, geraria o equador geodésico, e se eu pegar esse plano e for deslocando aqui no eixo Y para cima, mais ao norte ou mais ao sul, eu vou gerando
outras circunferências que vão coincidir com os paralelos, né? Então, tanto o elipsoide quanto os paralelos, tanto o equador geodésico quanto os paralelos são circunferências, né? Então, seria algo como isso aqui, ó. Tem o elipsoide, tem um plano cortando o elipsoide, esse plano é perpendicular ao eixo aqui do elipsoide, ó, né? Então, vão gerar, se eu olhar de cima, aqui é uma vista superior, vão gerar circunferências, tá? A maior delas vai ter um raio A, que é justamente o semi-eixo maior, tá? E aqui vão tendo as outras circunferências menores, que vão sendo os paralelos. Então, essa é uma forma de compreender a geometria desse elipsoide. Uma outra forma, que nós vimos também na aula passada, é se eu considerar, ao invés de eu pegar um plano nesse eixo x, y, eu pego um plano nesse eixo aqui, ó. Estou fazendo um plano, cortando o elipsoide no eixo x, z, ou no eixo y, z. Né? Basta que eu faça, por exemplo, y igual a zero nessa equação, eu consigo fazer essa representação. Né? Então, seria algo como isso daqui, olha lá. Estou fazendo um plano, cortando o elipsoide, e esse plano, ele contém, ó, o eixo de rotação do elipsoide. Tá? A intersecção desse plano com o elipsoide vai gerar figuras elípticas, vão gerar elipses. Né? Então, independente de como está a orientação desse plano aqui, né, eu posso girar esse plano em várias direções, independente da orientação, eu vou ter, como resultado da interseção desse plano com o elipsoide, elipses. Essas elipses são o que nós chamamos de meridianos geodésicos. Tá? Então, os paralelos e o equador são circunferências. Os meridianos são elipses. Tá? Então, a gente vai ter diferentes formas, diferentes figuras geométricas formadas com a intersecção de planos no elipsoide. E isso ajuda a gente, então, a entender qual seria a geometria, né, desse elipsoide. Bom, então isso aqui tudo a gente viu na aula passada. Então, se eu olhar esse elipsoide de frente aqui, ó, vista de perfil, eu consigo enxergar a elipse. Se eu olhar ele de cima, eu vou enxergar circunferências, né? Então, ele seria mais ou menos como se fosse uma esfera, e a gente pega essa esfera e achata ela aqui nos polos, né? E aí gera essa figura elipsoidal. Bom, o elipsoide, ele, em geodésia, cada elipsoide recebe um nome. Tá? Então, eu tenho lá o elipsoide de Hayford, eu tenho o elipsoide internacional de 67, eu tenho o elipsoide PZ90, cada um tem um nome. Mas pode acontecer de um mesmo elipsoide, que tem o mesmo nome, ter parâmetros um pouco diferentes. Então, o ideal é a gente descrever o elipsoide pelos seus parâmetros, e não simplesmente pelo seu nome. Então, os parâmetros é como se fosse o RG do elipsoide, né? Então, a gente tem uma combinação de dois parâmetros que define esse elipsoide, que define toda a geometria dele, né? Define o tamanho, define a forma. Então, esses parâmetros, geralmente é a combinação de dois parâmetros. Um parâmetro
geralmente define o tamanho do elipsoide, a escala, né? Então, esse parâmetro que nós vimos na aula passada, A, que é o semi-eixo maior, ele é um parâmetro que define tamanho, tá? Define escala do elipsoide. Então, quanto maior for o valor de A, maior vai ser o elipsoide. Quanto menor for o valor de A, menor vai ser o elipsoide. Né? Então, nós fizemos uma simulação naquela elipse animada que eu mostrei na aula passada, né? E a gente foi aumentando esse valor de A, diminuindo o valor de A, e a gente viu que a elipse não foi alterando a forma, mas ela foi alterando o tamanho. Então, em geral, um dos parâmetros que define o elipsoide é o semi-eixo maior. Tá? O outro parâmetro, esse aqui define tamanho. Tá? Tamanho do elipsoide. E a gente tem um outro parâmetro que, em geral, define a forma do elipsoide. Então, uma combinação de parâmetros que definem tamanho e forma é o que vai definir realmente o elipsoide. Que parâmetros que definem forma? Nós vamos ver vários hoje. Mas um deles está aqui, ó. É o achatamento polar. Tá? Esse é um parâmetro de forma. Então, olha, aqui eu tenho o semi-eixo maior, que é parâmetro de tamanho, achatamento, que é parâmetro de forma. Aqui eu tenho o B, ó, que é o semi-eixo menor, que nós vimos na aula passada também. O B, por si próprio, ele não é um parâmetro de forma. Tá? Mas quando eu combino ele com o parâmetro A, os dois juntos permitem que a gente defina uma série de outros parâmetros que dão a forma do elipsoide. Um deles é esse aqui, né? O achatamento. O achatamento é A menos B sobre A. Então, eu consigo definir o achatamento. Então, as duas combinações possíveis, mais recorrentes para definir um elipsoide, são justamente essas. A primeira, semi-eixo maior e semi-eixo menor. Tá? Lembrando que o semi-eixo menor não é parâmetro de forma, só que quando eu tenho ele associado ao semi-eixo maior, o menor associado ao maior, eu consigo definir parâmetros de forma. Tá? Uma outra combinação é essa aqui. Semi-eixo maior e achatamento. Aí sim eu tenho um parâmetro de tamanho, né, um parâmetro de escala e um parâmetro de forma, que é o achatamento. Tá? Então, tanto a primeira quanto a segunda combinação são muito recorrentes quando se define um elipsoide. É o que vocês vão encontrar, geralmente, aí quando falarmos de algum elipsoide em específico. O que mais comparece é essa segunda, tá? Mas tanto uma quanto a outra permite que a gente calcule todos os elementos necessários para caracterizar um elipsoide de revolução. Tá? Posso usar uma combinação ou a outra. Bom, vamos falar do achatamento. O achatamento, ele, como eu disse, é um parâmetro de forma do elipsoide, ele define se o elipsoide se aproxima mais de uma elipse ou mais de uma esfera, né? Então, para a gente entender esse parâmetro, vamos considerar o seguinte, ó. Tem essa figura aqui, que está achurada, que seria um elipsoide, tá? Aqui está o semi-eixo maior dele, A. Aqui está o semi-eixo menor, B. Tá? Se eu utilizar esse mesmo semi-eixo maior como sendo o raio de uma circunferência, e aí desenhar a circunferência com esse raio A, eu vou ter essa circunferência aqui, ó. Tá? Então, aqui vale A, aqui vale A, né? Ela tem um raio igual a A. Olha lá. Aqui vale A, aqui vale A.
tudo isso. Né? Então, se eu chegar lá na direção do eixo de rotação desse elipsoide, tá? E pegar esse segmento, esse segmento aqui vai ser dado por A menos B. Porque se tudo isso daqui a aqui vale A, e daqui a aqui vale B, esse pedacinho vale A menos B. Tá? Então, o achatamento é dado pela letra F, ele vai ser essa razão aqui, ó, de A menos B sobre A. Então, é a razão do o quanto que o semi-eixo menor, né, é diferente do semi-eixo maior, dividido pelo próprio semi-eixo maior. Tá? Vamos entender um pouco essa relação. O achatamento, quando que eu vou ter... O achatamento vai ser máximo, pessoal. Quando essa relação A menos B for maior possível, né? Significa que eu estou achatando essa elipse, ó, ao máximo. Quando que esse A menos B vai ser o maior possível? Quando ele for igual justamente ao semi-eixo maior. Tá? Vamos aumentando esse A menos B, ó, aumentando, 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 aumentando. O máximo valor que ele pode atingir é justamente isso aqui, ó. Daqui a aqui, que é A. Então, se eu pegar A menos B, fazer igual a A e dividir por A, quanto que vai valer o achatamento? A dividido por A, 1. Então, o achatamento vai ser máximo quando essa parcela aqui, A menos B, tende a A. E nesse caso, ele vai valer 1. Tá? E quando que o achatamento vai ser mínimo? Justamente quando essa parcela tende a 0. Ou seja, essa elipse está tendendo a uma circunferência. Tá? Se essa parcela tende a 0, toda essa fração vai dar 0 também. Então, o valor do achatamento, ele vai variar entre 0 e 1. Onde 0 significa que eu não tenho achatamento, ou seja, eu tenho uma circunferência, tá? Se eu estiver trabalhando no plano bidimensional. Se eu levar para o 3D, eu vou ter uma esfera, tá? Sem achatamento. E o achatamento vai ser máximo quando essa elipse for mais achatada possível. Ou seja, ela tende a um plano, tá? E aí eu vou ter o achatamento máximo possível. Então, o valor de achatamento vai sempre variar entre 0 e 1. Tá? Então, a gente tem que compreender o que é o achatamento, né? Que é justamente uma relação dessa fração aqui. Então, essa fração, essa diferença, né? Na verdade, não é razão, essa diferença, A menos B, é o que dá o sentido para esse achatamento. Tá? Em geral, o achatamento ele é dado por uma proporção. Então, é a proporção com que essa razão é em relação essa diferença é em relação ao semi-eixo maior. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, o elipsoide internacional de 1967, que é o elipsoide utilizado pelo Sirgas, né? Que nós usamos hoje como referencial brasileiro, Sirgas. Esse elipsoide, ele tem como semi-eixo maior 6.378.160 metros. Tá? Tomem cuidado com as medidas, tá? Nesse caso, 6.378.160 metros. Ou seja, eu tenho aí algo em torno de 6.000 quilômetros
né, de semi-eixo maior. O semi-eixo menor desse elipsoide está aqui, ó, 6.356.774,719 metros. Então, se eu fizer aqui, olha, deixa eu pegar o Excel, só para a gente fazer esse cálculo. Então, olhem lá. A gente tem aqui, ó, um semi-eixo maior igual a 6.378.160 metros. E um semi-eixo menor igual a 6.356.774,719 metros. Tá? O achatamento, ele vai ser dado por A menos B sobre A. Então, eu vou fazer aqui, ó, A menos B. A menos B. 21.385 metros. Ou seja, essa diferença aqui, ó, a diferença entre o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, para esse elipsoide, lá no polo, dá 21.000 metros. Mais ou menos, né? Isso dividido por A. Então, aqui é A. Então, se eu calcular esse achatamento, ó, F vai ser igual esse dividido por esse. Tá? Que vai dar 0,003364. Tá? Esse valor do achatamento. Só que, em geral, esse achatamento ele é dado por uma razão, né? Então, a gente tem que simplificar isso aqui para fazer uma razão. Como que a gente simplifica isso aqui para fazer uma razão de 1 para alguma coisa? Quem dá uma ideia aí? Professor? Como é que é? Eu quero fazer, ao invés de eu representar isso aqui por um número decimal, eu quero representar pela proporção de 1 para alguma coisa. Não basta eu dividir isso aqui e isso aqui por 21.385? Sim, sim. Não é? É. Então, vou fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Vou pegar isso aqui e dividir por ele mesmo. Vai dar 1, obviamente. Uhum. E o denominador, eu vou pegar isso aqui e dividir por isso aqui também. Uhum. Olha lá. Então, o achatamento, né, foi 1 para 297. Deu alguma coisa, eu digitei alguma coisa errada aqui. 256, 774, 19. 638, 160. É. 6, 356, 356, 774, 719. Professor, Oi. 6.356.774,719. Isso. 356, 774. 668, 160. É isso então, mesmo. o cálculo que está errado, do slide que está errado, tá? Aqui está tudo certo, ó. 6, 378, 160. 6, 356, 774. Tá certo, professor, do slide que tá errado mesmo. Né? Aqui é 297, ó. Na verdade, o que está errado aqui é o B, viu, pessoal? Porque o achatamento é esse mesmo. O que está errado é o B que eu coloquei lá. Eu, inclusive, acho que eu tenho ele aqui mais para frente, quer ver?
tem o B, tem o achatamento. É o B que está errado. O B aqui, ele vai ser... Só multiplicar 298 por 25 por 6, 378. O B vai ser A menos A vezes dividido por 298,25. 6. Deixa eu colocar aqui. 6.376, 0,26. O B que está errado aqui, ó. Ele vai ser 6.376, 0,26. Depois eu vou corrigir isso aqui. Tá? Mas a forma de se calcular é essa, tá? Vamos imaginar que fosse esse B mesmo, né? Então, você faria a diferença aqui no numerador e embaixo o semi-eixo maior. Tá? Se eu dividir esse por esse, vai dar 0,00334. E se eu quiser fazer como uma razão, né, de proporção, aí basta eu pegar e dividir o numerador e o denominador pelo valor dessa diferença, tá? Como nós fizemos aqui. Tudo bem? Fora a confusão aqui do valor errado, deu para entender a ideia? Deu sim. Beleza? Bom, então, esse é um parâmetro, né? Um parâmetro de forma. Então, se eu olhar dois elipsóides, tá? E ver o valor de achatamento do primeiro, o valor de achatamento do segundo, aquele que tiver o maior valor de achatamento é o elipsóide mais achatado, obviamente, tá? Independente do valor de A, independente do valor, né, do semi-eixo maior, se eu olhar o achatamento, eu sei qual elipsóide é mais achatado, né? Um outro parâmetro que também define forma do elipsóide é a excentricidade, tá? Excentricidade está relacionado, ó, o que é excêntrico? O próprio nome já diz. É o que foge do centro, não é? Então, a excentricidade está relacionada com a distância focal, né? Porque a distância focal não é a distância que os focos estão em relação ao centro da elipse, né? Então, nesse caso, especificamente a semidistância focal, ó, que é dado por C. Então, a excentricidade está relacionada a esse valor, né, da semidistância focal. Nós temos em geodésia duas excentricidades. A primeira excentricidade, chamada de primeira excentricidade, é representada pela letra E minúscula. É uma relação entre essa semidistância focal e o semi-eixo maior do elipsóide, tá? Então tá lá, ó, semidistância focal dividido pelo semi-eixo maior. Essa semidistância focal, nós já vimos na aula passada, que ela é dada pela raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Então, só recordar aqui na aula passada, ó, olha lá, ó, por Pitágoras a gente tirou desse triângulo retângulo, né, o valor da excentricidade, né, da semidistância focal, desculpe, que é raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, substituindo aqui, nós temos raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por A. Tá? Essa é a primeira excentricidade. Vamos também fazer aquele mesmo exercício que nós fizemos com o achatamento. Ó. Quando que essa excentricidade vai ser mínima? Quando esse valor de C, quando a semidistância focal
for o menor possível. Tá? Qual que vai ser o menor valor que C pode assumir aqui, pessoal? Se eu for aproximando os focos, ó. Vou aproximando o foco 1 e o foco 2, aproximando, até que eu chego aqui no centro da elipse. Então, o menor valor que C pode assumir vai ser C igual a zero, né? 0. Tá? E aí, se C é igual a 0, o que acontece com o valor da excentricidade? 0 dividido por alguma coisa é igual a 0. E o que acontece com essa elipse quando essa excentricidade é nula? O que acontece quando eu vou aproximando os focos da elipse? Ela se torna uma circunferência, né, professor? Ela vai se tornando uma circunferência, exatamente. Vocês lembram naquela simulação que eu fiz, né? Que a gente ia aproximando os focos, ela ia se tornando menos achatada, até que ela se torna uma circunferência. Então, o menor valor da excentricidade vai ser 0. E agora vamos fazer o contrário. Eu vou distanciando os focos, tá? Vou tornando esse valor de C cada vez maior, e o maior valor que ele pode assumir vai ser justamente o semi-eixo maior, tá? Então, A dividido por A vai ser 1. Então, o maior valor, a excentricidade vai ser máxima quando esse valor da semidistância focal tender ao valor do semi-eixo maior. E nesse caso, eu vou ter a excentricidade igual a 1. Tá? E o que vai acontecer com essa elipse? Ela vai se tornar praticamente um plano. Tá? Ela vai ter o maior achatamento possível. Então, a excentricidade ela sempre vai variar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menos achatada é a elipse. Ou, se a gente pensar em 3D, menos achatado é o elipsoide. Quanto mais próximo de 1, mais achatado é o elipsoide. Tá? Então, ela pode ser calculada, olha, em função de quem? Do semi-eixo maior e do semi-eixo menor do elipsoide. Uma outra variável que a gente pode obter a partir da excentricidade, e que é usada muito nos cálculos geodésicos, é o quadrado da primeira excentricidade. Tá? Então, ó, E ao quadrado. E é simplesmente eu pegar isso aqui tudo, ó, e elevar ao quadrado. Tá? Quando eu levo ao quadrado, essa raiz aqui some, e isso aqui fica A ao quadrado, né? Então fica A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Que eu posso simplificar e escrever dessa forma. E ao quadrado é 1 menos B ao quadrado sobre A ao quadrado. Tá? Então, se eu calculo a primeira, e eu quero a primeira excentricidade, eu quero o quadrado dela, é só eu elevar ela ao quadrado. Tá? Então, é só porque em algumas equações geodésicas já é necessário que eu tenha E quadrado, e não simplesmente E. Tá? Então, a gente pode facilitar e escrever na forma já a equação direta de E quadrado. Nós usamos isso lá na cartografia matemática, né, com o Newton. Usaram sim, excentricidade. Eles tiveram que calcular o valor de raio de curvatura da grande normal, e aí a grande normal precisa desse E quadrado. Tá? Então, veja, também precisa de A e B. Né? Então, se eu mudo o elipsoide, pessoal, consequentemente muda A e B. Então, para cada elipsoide, eu vou ter um valor de excentricidade diferente. Tá? Dependendo do elipsoide que eu adoto. Uma outra excentricidade que é usada em geodésia, a gente chama de segunda excentricidade. Ó.
e é representado pela letra E, minúsculo, linha. Tomar cuidado para não confundir esse E quadrado com E', tá? E' é a segunda excentricidade. E quadrado é o quadrado da primeira, tá? Qual que é a diferença da primeira excentricidade para a segunda excentricidade? A diferença está justamente aqui no denominador. Ó. Enquanto a primeira considera C sobre A segunda é C sobre B. Então, o denominador é o semi-eixo menor. Tá? Novamente, substituindo aqui o C por raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado, dividido por B. Então, isso aqui, a gente calcula a segunda excentricidade. Fazendo a mesma ideia, ó, o quadrado da segunda excentricidade. Ou seja, eu pego isso aqui tudo e elevo ao quadrado. Né? Essa raiz some, isso aqui fica ao quadrado, fazendo as variações aqui, os arranjos devidos, a gente chega a essa equação, que é a equação do quadrado da segunda excentricidade. Tá? Bom, quais valores que a segunda excentricidade pode assumir? Os mesmos da primeira. Ela vai de 0 até 1. Tá? Então, o mínimo é 0 e o máximo é 1. Tá? Onde, quanto mais próximo de 0, mais próximo de uma circunferência ou de uma esfera. Quanto mais próximo de 1, né, mais achatado essa circunferência ou essa esfera vai ser. Bom, esses são dois valores de excentricidade. Existem também algumas relações envolvendo esses parâmetros, tá? Uma delas é essa daqui, que é muito usada. Ó. O quadrado da primeira excentricidade, ele vai ser igual 2 vezes o achatamento menos o achatamento ao quadrado. Tá? Então, vocês viram que aqui, ó, o quadrado da primeira excentricidade, a gente usou A e B. Né? Então, se você tiver o elipsoide, e esse elipsoide for descrito em função do seu semi-eixo maior e do seu semi-eixo menor, eu utilizo essa equação para calcular excentricidade. Tá? Se, ao invés de A e B, você conhece A e F, aí eu uso essa equação aqui, que ela é mais indicada. Tá? Porque aqui ela está envolvendo F. Então, E quadrado, 2F menos F ao quadrado. Se eu quiser simplesmente E, basta que eu tire a raiz aqui e a raiz aqui. Né? Então, E, primeira excentricidade, vai ser raiz quadrada de 2F menos F ao quadrado. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Bom, e outra relação que existe é essa daqui, ó, em relação à primeira e à segunda excentricidade. Então, E' ao quadrado, que é o quadrado da segunda excentricidade, ele pode ser dado por E quadrado, 1 menos E quadrado. Tá? O E quadrado nós já temos aqui, ó. Né? Se eu quiser obter E' ao quadrado em relação a F, basta eu substituir E quadrado por 2F menos F ao quadrado, né? E fazer os arranjos aqui na equação. Tudo bem? Essa é uma outra relação que existe. E uma outra relação, essa que é mais para você conferir se os seus cálculos estão corretos, é que 1 menos o quadrado da primeira, multiplicado por 1 menos o quadrado da segunda, isso tem que dar igual a 1. Tá? É uma relação
que existe para a gente conferir se o quadrado da primeira e da segunda estão corretos. Então, essas relações são bastante utilizadas nos cálculos geodésicos. É importante que a gente tenha elas em mente. Obviamente, quando eu precisar aqui, eu vou estar resgatando essas equações, tá? Mas vocês sabem que elas estão vindo daqui. Então, só para resumir, pessoal. Lembra que a gente tinha duas situações de parâmetros que definem o elipsoide. Uma, duas. A primeira é quando eu conheço A e B. E a segunda é quando eu conheço A e F. Tá? Quando eu conheço A e B, todos aqueles parâmetros eu vou calcular usando equações que envolvem A e B. Tá? Então, vamos lá. Semi-eixo menor. Não preciso, que eu já conheço nesse caso, né? Achatamento. A menos B sobre A. Tá? Primeira excentricidade. Raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado sobre A. Segunda excentricidade. Raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado sobre B. Quadrado da primeira excentricidade. É só eu elevar isso aqui tudo ao quadrado. Vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado sobre A ao quadrado. Quadrado da segunda excentricidade. É só eu elevar tudo isso aqui ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado sobre B ao quadrado. Tá? Agora, se o elipsoide que você está utilizando, você conhece A e F, aí eu uso essas equações. Consigo calcular o B, A vezes 1 menos F. Consigo calcular a primeira excentricidade, raiz de 2F menos F ao quadrado. O quadrado dela é simplesmente eu elevar tudo ao quadrado, né? 2F menos F ao quadrado. Consigo calcular a segunda excentricidade, que é E, né? Primeira dividido por raiz de 1 menos E quadrado. E se eu quiser E' ao quadrado, é só eu levar tudo isso aqui ao quadrado. Tá? Uma outra forma aí que fica para vocês deduzirem é se ao invés de eu usar esse E, eu quero usar direto F. Tá? É só substituir. Nesse caso aqui, raiz de 2F menos F ao quadrado, e aqui embaixo, substituir direto por 2F menos F ao quadrado. Tá? Então, tem que tomar cuidado, pessoal, porque muitas vezes, vamos supor que eu forneci um elipsoide com essa configuração de parâmetros, ó, A e F. Se você calcular usando essas equações, não está errado, tá? Só que, para eu poder usar essas configurações, eu vou primeiro ter que calcular um B, tá? Porque aqui envolve A e B. Então, eu vou ter que usar essa equação inicialmente. E eu já vou fazendo um arredondamento. E eu vou fazendo arredondamento que vai se propagar depois para essas outras equações. Então, pode dar uma diferença aí nas grandezas calculadas. Então, o ideal é, se eu tenho A e B, eu uso essas equações. Se eu tenho A e F, eu utilize essas equações. Tá bom? Para evitar arredondamentos que podem dar diferença nos valores. E esses valores são muito pequenos, né? A excentricidade é da ordem de 10 a menos 8, 10 a menos 6. Se eu fizer um arredondamento, né, pode dar diferença no cálculo de outros parâmetros. Tá? Então, tomem cuidado para usar as equações corretas, né, dependendo dos parâmetros que te foram fornecidos. Aqui, nós temos os valores de alguns parâmetros para os elipsoides mais utilizados em geodésia. Então, nós temos aqui, ó,
o Geodetic Reference System of 1980, que é o GRS 80. Esse é o elipsoide usado pelo Sirgas, tá? Sirgas 2000, que é o referencial brasileiro. O semi-eixo maior dele, 6.378, 137 metros. O achatamento, 1/298,25, 7222, 101. Tá? A primeira excentricidade, olha lá, 0,08181919. E a segunda, 0,0809444. Tá? Olha lá o que eu falei para vocês, ó. Eu tenho outro elipsoide que também se chama GRS 80, só que para o referencial do WGS 84, ele teve os parâmetros um pouco diferentes. Ó, semi-eixo maior é o mesmo. Só que o achatamento, ele vai ter uma diferença a partir aqui, ó, da quinta casa, né? Depois da vírgula, lá. 298, 257, 22, 3563. Tá? E aí vai, a excentricidade vai ser praticamente a mesma, porque essa diferença é muito pequena, né? Só que quando eu calcular o quadrado da primeira e o quadrado da segunda, aí já começa a comparecer algumas diferenças em função desses valores. Tá? Aqui um outro elipsoide, ó, o de Hayford, de 1924, que foi usado pelo referencial do Córrego Alegre, que foi o primeiro referencial planimétrico que nós tivemos no Brasil. O semi-eixo maior dele, 6.378, 388. Então, aqui eu pergunto para vocês, esse elipsoide é maior ou menor do que o do Sirgas? Quem me responde aí? Ó, Nossa, não está prestando atenção, não. Fala de novo, por favor. o elipsoide do Sirgas tem um semi-eixo maior de 6.378.137 metros. E o elipsoide do Córrego Alegre, 6.378.388. Qual elipsoide é maior? O do Sirgas ou do Córrego Alegre? Quem dita a distância é o semi-eixo? Que indica o tamanho, né? Lembra que a gente viu o parâmetro de tamanho? Ó, o tamanho é indicado pelo semi-eixo maior. Semi-eixo maior, tá certo. Então, quanto maior for o semi-eixo maior, maior é o elipsoide. maior é o elipsoide. É o mais antigo, né? O de Hayford. Isso. Então, o elipsoide de Hayford, que é o do Córrego Alegre, ele é maior do que o elipsoide do Sirgas. Tá? Agora, em relação ao achatamento. O achatamento do elipsoide de Hayford é 1/297. O do Sirgas, 1/298. Quanto maior o valor do achatamento, mais achatado é o elipsoide, certo? Só que o achatamento aqui está sendo dado por uma razão, né? 1/298, 1/297. Então, quanto maior for o denominador, menor vai ser a fração, não é isso? Todo mundo concorda? Sim. Então, qual que é menos achatado aqui? O do Sirgas ou do Córrego Alegre? Do Sirgas. 97. O do Sirgas é menos achatado, não é isso? Sim. Porque 1/298 é menor do que 1/297, não é?
Então, Sim. então o elipsoide do Córrego Alegre, além dele ser maior, ele é mais achatado do que o do Sirgas. Tá? Um outro parâmetro que ajuda a gente a enxergar esse achatamento é aqui, ó, excentricidade. Não é? Quanto maior a excentricidade, mais achatado é o elipsoide. Ó. Essa daqui, do Sirgas, 0,0818. Do Córrego Alegre, 0,0819. Né? Então, essa excentricidade é maior do que essa. Significa que os focos do elipsoide que gerou o elipsoide do Sirgas estão mais próximos do que gerou o elipsoide do Córrego Alegre. Tá? Aqui também, ó, a segunda excentricidade é maior do Córrego Alegre do que em relação ao Sirgas. Então, todos esses parâmetros, semieixo maior, achatamento, excentricidade, ajuda a gente a comparar os elipsoides. Tá? Saber qual é maior, qual é menor, qual é mais achatado, qual é menos achatado e assim por diante. Aqui nós temos um outro elipsoide, ó, o Internacional de 1967. International Spheroid of 1967. Ele é o elipsoide usado pelo SAD 69, que foi o referencial que nós usamos antes do Sirgas. Ele veio depois do Córrego Alegre e antes do Sirgas. Olha o achatamento dele. Aliás, desculpa, você mexe o maior dele. 6,378, 160. Tá? O achatamento, 1/298,25. A excentricidade, primeira e a segunda estão aqui. Tá? Então, esses daqui, diria aí que são os elipsoides mais importantes para a gente, que a gente vai utilizar aqui em geodésia. Agora eu vou fazer uma atividade para vocês, que vocês vão ter aí 5 minutinhos para calcular. Olha lá. Estou dando aqui o elipsoide do Pyrometry Zemily 1990. É o PZ90. É o elipsoide usado pelo sistema GLONASS de navegação. Tá? O sistema russo. Ele utiliza esse elipsoide aqui. O semieixo maior dele foi dado. 6,378, 136. E eu forneci também um achatamento dele. 1/298,25, 7839, 303. Tá? Anotem aí esses dois valores e vamos calcular primeira e segunda excentricidade para eles, pessoal. Vamos lá, 5 minutinhos. Mandem lá no chat os valores que vocês vão encontrando aí. Anotem o valor para eu poder tirar essa tela, tá? Para eu poder ver lá no chat. Esse 298 aí é o resultado de 1 sobre F ou é 1 sobre 298? 1 sobre 298, 25, 78, 39, 303. Tá aqui, ó. Todo mundo anotou? Anotei. Vamos lá. Nesse caso, eu forneci para vocês A e F. Então, vocês vão utilizar essas equações aqui, certo? Ó, para o cálculo da primeira excentricidade, o cálculo da segunda.
Vamos lá, todo mundo calculando. 5 minutinhos para pôr lá no chat, para a gente ir finalizando. Voltar nos dados, olha lá. Então, primeiro anotem as equações, pessoal. Todo mundo anotando para eu poder voltar lá nos dados. Olha lá os dados. Podem usar calculadora, podem usar o Excel, o que vocês preferirem, tá? Vamos lá, ninguém calculou ainda? Força. Professora, primeiro não vai, porque dá negativo aí. Ou então eu notei errado a fórmula lá. 2F menos... O meu também fica dando negativo, professor. 2F menos F ao quadrado. O F é
1 para 298,25. Não tem como dar negativo, né? É porque eu não coloquei um sobre, professor. Oi? Eu não tinha Ah, colocado não sobre F. colocou um sobre. Ah, tá. Tem que colocar um sobre tem que fazer a razão, né? Professor, Sim, então quer dizer que o nosso F, na verdade, é 1 sobre 298, 25, né? Isso aí, né? isso mesmo. Ah, ok. Então tá bom. Professor, Sim? volta lá para eu ver a expressão da segunda excentricidade, que eu não anotei ela. Tá aí. Vamos lá, pessoal. Já passaram quase 10 minutos.
Professor, Sim? eu fiz aqui, sabe? Coloca lá no chat pra gente. Vamos conferir. Isso, olha lá a primeira. 0,08, 18, 19, 107. Pode ser questão de arredondamento aqui, tá? 106, 107, tudo bem. E a segunda? Isso, 0,08, 294, 353, 352. Beleza. Tá lá, ó. Como aqui no slide está com 2, 4, 6, 8 casas decimais, deu uma arredondada aqui, né? Geralmente é bom vocês trabalharem com bastante casas decimais nessa excentricidade, porque senão dá diferença no cálculo de outros parâmetros que dependem dela, né? Mas da ordem de 8, 10 casas decimais está suficiente. Tá? Então, quem não conseguiu fazer aí, pessoal, tentem fazer, façam os demais elipsoides aqui para poder comparar, tá? Porque não vamos precisar bastante conhecer os parâmetros, tá? Para poder utilizar os nossos cálculos. Beleza? Bom, ficou alguma dúvida aqui? Tranquilo? Deu para entender essa ideia? O importante, pessoal, além dos cálculos, é claro que a gente precisa dos cálculos, né? Mas o que eu acho mais importante é vocês entenderem o que quer dizer cada grandeza dessa, né? O que quer dizer o aumento ou a redução de uma determinada grandeza, né, com relação à geometria do elipsoide, tá? Então, tudo isso que nós falamos aqui, esse exercício que nós fizemos de aumenta, diminui distância focal, aumenta, diminui a diferença entre semi-eixo maior e semi-eixo menor, tudo isso é importante e ajuda a gente a entender o que quer dizer cada um desses parâmetros, tá? Então, quem não entendeu aí depois pode perguntar, tirar dúvida, rever essa aula, tá? Que vai ficar disponível lá depois, mas não deixe de tirar as dúvidas, porque são considerações importantes, tá? Bom, nós já estamos aí com o horário meio adiantado, era só para a gente poder verificar a nossa questão das atividades assíncronas. Bom, eu tinha deixado, então, aquela atividade referente a campo de gravidade, altitudes, para vocês entregarem, né? Vocês têm até hoje para entregar, já era para ter feito desde antes das férias, né? Então, só 4 pessoas entregaram, então agilizem aí, porque fecha lá o Moodle hoje, quem não entregou, né? Então, tem que terminar aquela atividade. Oi? Certinho. Professor, a Maria pediu para avisar para o senhor que caiu e não está conseguindo voltar. Ah, tudo bem. Então, depois vocês só passem esse recado para ela. Sim? Não, só para confirmar, a Gabriela disse que tá vindo pro trabalho, é por isso que ela teve que sair da aula. Ela pediu para avisar.
Ah, tá, beleza, beleza. Então, se puder, passa também esse recado para ela, para terminarem essa atividade. A outra atividade 3 que eu coloquei lá, já dá para vocês fazerem alguns exercícios, tá? Então, deixa eu compartilhar só com vocês, para vocês poderem enxergar o que eu estou mostrando, né? Então, a atividade 3 que está lá, já dá para vocês fazerem o 1, o 2 e o 3. Tá? Então, os 3 primeiros já dá para vocês fazerem. Então, já vão fazendo para não perder tempo, tá? Na próxima aula a gente vai ver outras questões relacionadas à geometria do elipsoide e dá para vocês terminarem o restante, tá? Mas já vão tentando fazer esses 3 primeiros. Beleza? Pessoal, outra coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte. Deixa eu parar aqui. Tá. Pena que tem poucas pessoas, né? Mas eu vou, de qualquer forma, depois eu aviso lá no grupo do WhatsApp. Vocês sabem aí que eu tô com um problema com a minha mãe, né? Que tá tem um câncer, que tá tratando. Então, na semana que vem, eu vou levá-la ao médico, e é justamente no horário da nossa aula. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem no horário de aula, tá? Só para a gente não perder, tem que ficar remarcando aula, né? Eu vou planejar uma atividade que vocês vão fazer e entregar no horário que seria a nossa aula, quer dizer, das 10h30 às 11h30, tá? Eu vou deixar tudo informado lá no grupo do WhatsApp e também aqui no na nossa sala do Moodle, como que vai ser essa atividade, tá bem? Mas, então, nós não vamos ter aula, né? Assim como nós teríamos aqui ao vivo, né? Só que eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem nesse horário, beleza? E aí, qualquer dúvida aí, vocês podem ir me comunicando. Tá? Por favor, avisem o pessoal aí que não compareceu, que caiu aí a conexão, né, sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar avisado lá nesses nossos canais de comunicação. Beleza? Certo, professor. Beleza, professor? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Bom fim de semana, bom trabalho. Não esqueçam de fazer as atividades e entregarem lá, porque além de nota, elas valem presença, né? Então, Certo. Estou estudando para fazer, professor. entrega lá. Tá. Abraço, pessoal. Abraço. Até mais, abraço. Tchau, tchau.